falar sobre a síndrome de burnout. Um psicanalista nova-iorquino por nome de Herbert Freudenberg sentiu que a sua vida estava muito estressante. E ele começou a fazer uns vínculos. Quando ele ia para o trabalho, essa estafa aumentava significativamente. E ele começou a perceber uma semelhança com a depressão. Sendo que a avaliação dele foi: depressão é perene. Quando ele começava a entrar no processo de amigos, casa, família, tudo isso passava e ele voltava a ficar bem. Quando ele voltava ao cotidiano, ele voltava a ter a síndrome. Nas suas pesquisas, ele começou a dar nomes e deu um nome de burnout, que é combustão ou queimado para fora. Foi o nome que ele escolheu. E se a gente parar para avaliar, a gente sabe que 30% dos profissionais, eles vivem isso. Na área médica, paramédica, os professores. E principalmente, é isso que eu vou realmente refletir com vocês, é a questão do doente de Alzheimer. O quanto que esses profissionais que ficam girando em torno do paciente de Alzheimer, como eles se cansam, como que eles se estressam. Eu sinto que é como se ele tivesse plugado o tempo inteiro. Por quê? Porque o paciente está abrindo todos os links possíveis de uma vez só. E é aí quando ele começa a entrar no processo de estafa. Alguns chamam de estafa laboral, que está mais relacionado ao trabalho. Mas a minha reflexão é muito voltada ao meu pai. Eu lembro que o meu pai viveu algumas fases da doença da minha mãe e que eu comparei ao burnout porque ele começou como se ele acionou um start, tá? Ele começou. E a partir daí, desse começo, ele perdeu cerca de 15 quilos. Quando ele começou a buscar soluções, buscar exames, saber se ela realmente tinha, como se ele plugou-se o tempo inteiro. Go, 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 vamos que dá tempo. Sempre tem mais um médico para ir. Depois ele entrou na raiva. Raiva de todos os familiares que não tinham a mesma sintonia dele, a mesma frequência dele. Por mais que a gente chegasse perto, por mais que a gente cuidasse, ele achava pouco, ele se achava só. A partir, eu acho que a terceira fase que eu compararia desta doença foi uma espécie de um piloto automático. É como se ele começou a fazer as coisas sem muito interesse, amanhecia e anoitecia cuidando junto com os cuidadores. No entanto, ele entrava naquele processo de deslocamento. Às vezes eu lembro do Charlie Chaplin, quando ele falava daquele filme Em Tempos Modernos, que ele dizia sobre aquela frase famosa: mais que de máquina, precisamos de humanos, né? E como meu pai se viu nessa solidão, o que foi que ele fez? Ele começou a entrar num processo de desistência de vida. Ele não aguentava mais viver, ele teve uma sobrevida. Foi como se ele ficasse olhando a vida à meia luz. E a partir daí, eu comecei a pensar o que fazer para ajudá-lo, né? Começamos a levar profissionais, psicólogos, psiquiatras, mas ele desistia, como se ele realmente não quisesse mais a vida. Era até frase muito comum dele dizer isso. E depois dos profissionais que nós procuramos, eu tentei também usar o lado direito do cérebro, né, que é o lado da criatividade. E comecei a levar papel canson, bico de pena, nanquim, que ele era artista, eu também sou. Então eu começava a levar minhas telas, mas ele entrava no processo de repulsa a tudo que lembrasse vida. Eu até teve uma fase que ele teve também um cuidador que lembrava aquela dramédia francesa dos Intocáveis. E era muito divertido, foi o que ele deu uma melhorada, passeava no comércio, sempre eu estava procurando dar esse up, mas ele sempre desistiu. E fica a minha reflexão: será que a gente para às vezes para pensar quantos parentes nossos estão precisando de socorro? Quantos parentes nossos estão em combustão? Quantos parentes nossos nesse momento estão chorando a sua ajuda, precisando da sua ajuda? Será que você para refletir sobre isso? Será que você para lembrar na sua própria finitude? Porque eu acredito muito na lei do retorno.
Eu acredito que quando você cuida, indubitavelmente você vai ser cuidado.